Dentre os programas sugeridos no link para a apresentação desse trabalho, surgiram 4 programas do MEC. O PRADIM, Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação, o PROCONSELho, Programa Nacional de Capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação, Escola de Gestores da Educação e o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Resolvi falar sobre esse último, o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Após ter pesquisado sobre cada um deles, achei que essa foi a minha melhor escolha. Eu acreditei que, dentre os programas, este é o que mais traz benefícios à gestão pedagógica democrática, a qual venho estudando. Na sua natureza, ela leva para dentro da escola o exemplo de democracia, envolvendo todos os atores necessários para que a mudança dos paradigmas seja executada de uma forma que todos venham a aprender a viver respeitando as normas existentes, as opiniões contrárias e juntos trabalhando de maneira responsável e criativa, tendo como objetivo a evolução dos alunos como cidadãos instruídos de conhecimentos técnicos e também socioculturais. Bom, sem mais delongas, eu vou falar agora um pouco sobre o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que se enquadra conforme as orientações da LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Esse programa tem vários objetivos. Dentre eles, eu destaquei 4. O primeiro, ampliar a participação das comunidades escolares e locais na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas. 2. Apoiar a implantação e o fortalecimento dos conselhos escolares. 3. Estimular a integração entre os conselhos escolares, gerando troca de experiências para fortalecer os conselhos. E 4. Promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das escolas, para garantia de qualidade da educação e outros que eu decidi deixar no momento de fora para não prolongar muito esse vídeo. Como se dá essa capacitação? Várias estratégias são utilizadas para qualificar a atuação dos conselheiros escolares, entre elas encontros presenciais e também à distância. Para a realização dos cursos, eles utilizam um material didático próprio, produzido especificamente para este programa. Existem também os encontros nacionais de formação dos técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação, responsáveis pela implantação e o fortalecimento do conselho escolar, e tendo o objetivo de capacitar e trocar de experiências, garantindo assim uma gestão democrática nas escolas. O programa também conta com um banco de experiência, onde os interessados eles poderão cadastrar e ler os relatos de experiências de outras escolas, podendo também efetuar essa consulta por escola, cidade ou unidade federativa, sobre variados temas, dentre eles a implantação do conselho escolar, o conselho escolar e aprendizagem na escola, conselho escolar e a relação com a comunidade. Existem muitos outros, é um banco de conhecimentos, onde podem haver as trocas de experiências entre os conselhos escolares. Isso serve para o fortalecimento. Como é que se dá a formação dentro desse programa? O programa ele tem uma carga horária de 200 horas e é dividido em 2 fases de 100 horas cada um. Ele é um curso que também pode ser feito online, oferecido pelo IFES, Instituto Federal de Ensino Superior, em parceria com a coordenação do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, da Secretaria de Educação do Ministério da Educação. O público-alvo são os técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação. Os candidatos eles são selecionados pelas universidades e é dada prioridade ao atendimento das demandas do PAR, que é o Plano de Ação Articulado. O PAR é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada no Plano de Metas e Compromisso de Todos pela Educação, que foi instituído pelo Decreto 6.094 de 2007 e é fundamentado no Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE. Depois de ter pesquisado o link que foi fornecido sobre o Programa Nacional de Fortalecimento das Escolas, dos Conselhos Escolares, eu fui a campo
fazer a pesquisa e saber se esses conselhos escolares existem de fato na prática e se os gestores, pedagogos, equipe técnica sabem da existência desse programa. Eu fui até a escola de ensino fundamental Guedes Alcoforado, no centro da cidade de Pedro Canário, no interior do Espírito Santo, uma pequena cidade com mais ou menos 15 mil habitantes, e constatei que na escola Guedes Alcoforado, que tem como diretora gestora a senhora Zenaide Barros, há sim um conselho e ele está pautado dentro de uma gestão democrática. E apesar da equipe técnica não estar a par do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, eles têm um trabalho excelente. Para enriquecer esse trabalho, eu fiz uma entrevista em áudio e vocês perceberão que, apesar do não conhecimento do programa, eles estão de parabéns pela forma democrática e eficaz com que tem conduzido a gestão dessa escola, trazendo para dentro dela todos os que importam para o crescimento da escola, da comunidade e principalmente dos alunos como cidadãos conhecedores de seus direitos e deveres. Eu me despeço por aqui, meu nome é Ricardo Falcim Teixeira e foi um prazer fazer essa pesquisa e conhecer um pouco mais sobre essa profissão que eu escolhi seguir neste momento de minha vida. Confira agora o áudio, uma pequena entrevista com a diretora e gestora Zenaide Barros e até a próxima. Eu vou para a primeira pergunta, que é, aqui na escola, o nome da escola é Professor Guedes Alcoforado. Escola Municipal de Ensino Fundamental, Professor Guedes Alcoforado. E aqui tem o Conselho Escolar. Sim. O Conselho Escolar, ele foi eleito ou ele foi indicação? Como é que funcionou? Eleito. Tudo por voto direto. Voto direto e os candidatos eram por segmentos. São 5 segmentos. Pai, professor, administrativo, aluno e membro da comunidade. Bom, desses alunos, são quantas pessoas que tem? Dos pais, quantas pessoas teriam? Tem uma quantidade ou isso não entrou em voga no caso? São 3 titulares, 3 suplentes de cada segmento. Ok, beleza. E dentro desse conselho de escola, nós temos o conselho fiscal. E esse conselho que fiscal? É eleito em assembleia através do conselho de escola. Ótimo. E esse conselho fiscal são de membros do conselho escolar ou já são terceiros? São outras pessoas? Terceiros. Que são escolhidos pelo conselho. Muitas das vezes nós fazemos a eleição e se candidatam aqueles que se candidataram ao conselho de escola e não foram eleitos. Entendi. Aí acabam, sendo aproveitados no conselho fiscal. A participação desses membros no decorrer do ano, ela é efetiva? Poucos comparecem? Tem bons resultados com as reuniões? Essa é a parte mais crucial. Na verdade, na escola de séries iniciais igual essa aqui, eles nos ajudam mais na questão financeira, porque não se faz nada com o financeiro da escola se não for pelo conselho de escola. Nada. As verbas que chegam, tudo para serem gastos, tem que reunir, tem que fazer prioridades. Aquelas que são através de plano de aplicação, a gente tem que fazer, o conselho tem que assinar tudo com ata, tudo certinho. Fora a parte financeira do conselho, o conselho ele também atua na parte pedagógica, com ideias, com atividades extracurriculares de alguma forma? O que diz o conselho, o que rege o conselho, sim. Mas e a prática? Por exemplo, o projeto político-pedagógico tem participação do conselho para ser elaborado. Ele não pode ser elaborado sem a participação do conselho. Ok. Eles participam, dão algumas ideias, sim. Mas na hora da prática fica tudo com
com a direção da escola. Direção, coordenação pedagógica, professores, né? E pais participam também? Participam. Então tem um engajamento. Tem, não sim. Tanto quanto você queria, mas tem um engajamento. Mas tem. Qual avaliação você faria do conselho? Ele poderia ser melhor? Poderia ter mais participação? Ou você acha que no patamar que está de bom tamanho? Não, o conselho é a maior força que tem, é o colegiado de maior força dentro da escola, é o conselho de escola. Agora, sinceramente, quando eu trabalhava numa escola maior, de 1º ao 9º ano, em problemas disciplinares, essas questões, eles eram muito mais envolvidos, porque a necessidade me fazia recorrer ao conselho mais vezes no ano. Agora, a escola de séries iniciais, ela não tem problema assim com indisciplina, tem coisinhas de criança assim, que são resolvidas dentro do âmbito escolar. Não há necessidade de recorrer ao conselho. Bom, Zenaide, você como participante nata do conselho, tem que fazer parte de qualquer forma. Sim, automaticamente a presidência. Faz parte. Você já notou alguma ideia do conselho, principalmente de pessoas fora, né? Fora que eu estou dizendo assim, que não fazem parte da coordenação, da direção, de professores, como pais, representantes de comunidade, já deram alguma ideia, algo que fosse bem aproveitado aqui na escola? Ou geralmente são mais críticas? Não, eu acho que eles dão ideia sim. Eles dão ideia. Quando tem que criticar, criticam também, porque a crítica construtiva ela é bem-vinda. Mas quando tem que sugerir também, eles sugerem. E são proveitosos. Ótimo, então nós temos aqui uma administração descentralizada, né, onde cada um faz o seu papel e onde todos são responsáveis. Menos um pouquinho? Quase. Quase isso. Então, é o que deveria ser. É o que deveria, mas ainda talvez, não. sabe o que, Ricardo? Às vezes é por culpa, talvez, mesmo minha, por falta assim, de tempo de estar envolvendo mais o conselho. Porque nós temos tantos programas, tantas coisas já vindo da Secretaria de Educação, que acaba assim, o tempo ficando tão corrido, que a gente não para assim, para reunir mais vezes. Entendi. Tá? Mas que esse conselho, principalmente de 2019, que foi eleito agora, ele é bem assim participativo. Bom, então a gente falou com a diretora Zenaide e ela é diretora do colégio Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Guedes Alcoforá. Então, é a Zenaide Barros. Ok, muito obrigado por sua participação. E a gente vai colocar isso lá no site da Estácio, né? Faculdade ao qual eu tenho prestado curso de pedagogia. E foi muito proveitoso. Agradeço muito pela sua participação.